A tecnologia é tão presente nas nossas vidas. Você viu o Elcio ali, né? Com todas as informações no celular. Eu estou aqui sempre ligada com você. E até mesmo antes de saber andar, uma criança já se encanta por essa tecnologia. Elas são tão espertas, tão inteligentes, que assimilam esse equipamento e o que ele oferece de uma forma muito tranquila. Agora, uma pergunta: será que a tecnologia atrapalha ou ajuda um pouco a infância? Nós vamos conversar sobre isso com a pediatra Ariadne Brito Bertarini, que está conosco ao vivo. E claro que você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Ariadne, bom dia. Bom dia, mãe. Obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. Qual que é o principal problema porque hoje elas estão cada vez mais cedo, né, envolvidas com essa tecnologia, seja o smartphone, o tablet, o computador, estão ali ligadas. Quais um dos principais problemas que hoje a gente tem com as crianças que são ligadas demais na tecnologia? O problema é com o excesso do uso, não é mesmo? Porque é impossível você evitar que essas crianças estejam conectadas, que faz parte da geração delas, elas já nasceram conectadas, não é mesmo? Exatamente. E você impedir uma criança de aprender a usar um tablet, um smartphone, qualquer tipo de dispositivo eletrônico, você está, de certa forma, incapacitando a criança para conviver com essa geração dela, porque isso realmente faz parte desse desenvolvimento atual. Na nossa época era diferente, mas hoje isso é muito natural. Então, o problema maior realmente é o excesso no uso, né? São horas seguidas, diárias, conteúdos inadequados. Então, tem que sempre haver uma supervisão dos pais. E aí, no caso, eu fico imaginando, porque na nossa época, né? Não faz tanto tempo assim, né? Não faz. A gente brincava muito na rua, né? Corria para lá, corria para cá. E hoje as crianças, infelizmente, não têm a oportunidade disso. E essa questão de estar cada vez mais ligado à tecnologia traz problemas como hoje a gente enfrenta no mundo, que é a obesidade? Um dos fatores associados à obesidade, sim, desde que a criança ela fique mais usando tablets, usando dispositivos eletrônicos do que brincando, né? Do que fazendo atividades físicas. Porque existem crianças que realmente elas ficam viciadas no uso desses aparelhos e deixam de brincar, né? Como vocês, na nossa época, a gente corria, brincava na rua, o mundo era outro, Mônica, né? Mudou muito. Então, essa questão da segurança nos espaços urbanos, a redução de áreas verdes nos espaços urbanos, também locais para que as crianças corram e brinquem, né? Com exceção de quem mora em condomínios fechados, que tem uma segurança maior, ou que frequente parques ou clubes. A maioria das pessoas não tem esse dia a dia com um espaço adequado para brincar. Então, a criança acaba recorrendo ao brinquedo eletrônico. Exatamente. Né? Agora, você falou viciada, né? A criança fica viciada. Como que os pais podem identificar que os filhos estão neste caminho, Ariadne? Aquela criança, antes que apareça algum sintoma, que eu posso falar daqui a pouco quais seriam, mas antes de mais nada, é a criança que ela se desinteressa pelo ambiente em volta dela. É a criança que está sempre só conectada. Então, vamos almoçar, fulaninho, não vai, agora mesmo, mãe. Então, assim, aquela criança que está sempre, não só criança pequena, um adolescente ou um pré-adolescente, então está sempre envolvido com o dispositivo eletrônico e deixa de fazer as coisas que a gente geralmente faz em sociedade e deixa de interagir com outras pessoas, né? Existem crianças que realmente, que é o caso mais grave, que tem um isolamento. Então, você vê acontecer essas notícias trágicas pela internet de crianças que entram em depressão e põem em risco a própria vida, né? Então, como nós vimos há pouco tempo que estava acontecendo um tema tão em voga da baleia azul, etc. Né? Então, assim, são situações que ocorrem em extremos, né? A gente tem que estar sempre, o pai tem que estar sempre supervisionando a vida do filho para que ele tenha acesso a conteúdo adequado e que tenha limite nisso. Então, fazer algum programa em família, organizar uma agenda para que a criança tenha outros interesses, né? E ela desfrute do livre brincar, que é a infância? Brincar, a gente não tem que ter uma agenda cheia só de atividades. Exatamente. Né? Então, precisa ter esse espaço para a criança ser livre e realmente fazer o que ela tem vontade, né? E exercitar criatividade, imaginação, que são tão características da infância. Desenhar, que é tão simples, desenhar, colorir. Principalmente
brincar ao ar livre, porque isso estimula a atividade física também. E isso, com certeza, quando a criança é incentivada ao desenho, a colorir, a caminhar para lá, para cá, a correr, jogar bola, essas coisas todas, isso vai facilitar a vida como adulto e vai evitar. A gente falou da obesidade e outros problemas físicos também, a gente fica pensando na questão visual também. Tem, a questão visual envolve desde desdobramentos a longo prazo, que nós vamos ver numa geração inteira, né, que seria, por exemplo, a ocorrência de presbiopia, cada vez mais precoce, porque nós temos um poder de acomodar o aparelho visual, né, a musculatura, para enxergar. Então, se você força isso o tempo inteiro de uma forma excessiva, você vai ter a perda desse poder acomodativo ao longo dos anos. Então, as gerações vão começar a ficar presbitas e usar o óculos, né, para poder chegar cada vez mais cedo, antes dos 40 e tudo. E uma coisa mais a curto prazo que a gente observa muito é o olho seco. Então, tanto as crianças quanto adultos, né, passa a ter olho seco. Por quê? Quando a gente pisca, a gente distribui a lágrima para lubrificar a superfície ocular. E se você fica o tempo inteiro ali fixado numa tela, você perde esse mecanismo, né, ou diminui esse mecanismo e expõe a córnea, fica ressecada e tem um sintoma de desconforto com o olho seco. Quem usa lente de contato, de repente fica incapacitado para adaptar essa lente de contato porque incomoda muito, né? Diante do que a gente está vendo, essa realidade que estamos vivendo hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem alguma recomendação quando se trata de criança e tecnologia, Ariadne? Tem. Tudo é muito novo, então assim, eles formaram diretrizes, organizaram diretrizes para mostrar aos pais o que é risco, o que é inadequado e meios de evitar que esse hábito seja instalado. E também recomenda, assim, essa recomendação de tempo é meio complicado, porque ainda não tem estudo suficiente, né, sobre isso, assim, vários estudos que tenham uma significância maior, mas normalmente é recomendado um curto período. Então, 1 hora, dependendo da idade, no máximo 2 horas, né? Mas desde bebê, por exemplo, você pode usar, tem aplicativos que estimulam a criança, tem contraste de cores para estimular a retina, ensina diferentes cores, formas geométricas, o som que cada animalzinho faz. Então, isso de forma adequada, de forma assim, dosada, é importante, auxilia sim no desenvolvimento. Crianças em fase de pré-alfabetização, podem usar, aprender línguas diferentes, estimulação de imaginação, criatividade, desenhos. Existem uma série de recursos, existem aplicativos que aplicam o método montessoriano e ensina lógica, matemática, até. Então, assim, é muito vasto. A gente não pode restringir a joguinhos, né? Joguinhos simples, que muitas vezes vão só viciar a criança, porque mexe com a parte cerebral de recompensa e aí causa realmente um vício, né? Então, além de fatores oftalmológicos também, de alterações oftalmológicas, a gente percebe que quem ouve muita música, por exemplo, se isola muito com fone de ouvido em altos volumes, né? Lembrando que em altos volumes pode ter uma perda auditiva ao longo assim, dos anos. Isso não é uma coisa aguda, mas assim, esse uso crônico mesmo, né, que torna um hábito e isso vai ter um preço mais à frente. Um preço alto. Um preço alto. Muitas vezes o problema pode ser revertido com a simples mudança de hábito e a diminuição do uso. Essa disciplina que precisa. Disciplina. É o bom senso em tudo que a gente faz. Exatamente. Mas em alguns casos você tem problemas que se cronificam e trazem desconforto, sofrimento, tira a qualidade de vida da pessoa. Prejudica a infância da criança, a infância, né? Por exemplo, não é esperado que uma criança tenha dor cervical, né? Tá doendo o pescoço, a mãe preocupa o que pode ser alguma doença grave. De repente é um posicionamento incorreto, uma dor muscular que tensiona a musculatura cervical por causa do uso dos tablets. E né? Tem ginites, porque usa muito joystick para jogar videogame, ou tecla muito, a gente usa um dedo ou 2 no máximo, então isso favorece sim a ocorrência de sintomas. A Esther, que é do bairro Novo Horizonte 2, eu acredito que seja Uberaba, depois me corrige, viu, Esther? Mas eu acho que é Uberaba, né? A filha dela mexe muito no celular, ela falou que tem que tirar dela. Uma boa conversa nesse processo de equilibrar, de ter essa disciplina. E eu achei muito interessante essa dica sua de trazer os jogos que são mais interessantes, né? É bom trazer isso para a criança, essa responsabilidade, assim, é para o seu bem, é para a sua saúde, não é, Ariadne? Sim. Então,
a criança ela tem que ter uma conversa, os pais têm que ter uma conversa e negociar com a criança. Olha, você vai sim brincar com o seu tablet, com o seu joguinho, né, que seja, mas nós vamos brincar de outras coisas mais legais que te estimulem e interagir, porque às vezes esses dispositivos fazem papel de babá, não é mesmo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que oferecer à criança, mas interagir com ela, né? E então aproveitar o que tem de bom, que a tecnologia traz de bom, e ter o bom senso quanto a esse tempo de uso, tá? E levar a criança, leva para fazer um passeio, vai na padaria com a mãe, vai visitar alguém. Então, assim, tira o foco daquele jogo. E a criança, naturalmente, ela vai preferir a atenção do papai e da mamãe ao aparelho. Tá? Essa é a doutora Ariadne Brito Bertarini, médica pediatra, com a gente aqui hoje nessa conversa boa sobre tecnologia e infância. Eu te agradeço muito pelas informações que você trouxe aqui hoje e as dicas são importantes. Eu que agradeço. Boa semana para você. Para você também. Obrigada. Para todo mundo.